Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. Sejam todos bem-vindos. Sérgio Moro continua insistindo nessa história de que a inflação no Brasil é culpa de Bolsonaro. Claro que é má fé, evidentemente. Moro deveria criar uma chapa com Anitta, a cantora Anitta, que voltou a chamar Bolsonaro de imbecil. Seria a terceira via que o Brasil bem merece, não é mesmo? Pois é. Talvez Anitta saísse de presidente e Moro de vice, já que perto de Anitta, Moro tem se mostrado ainda menos entendedor da realidade, ao que parece, se não for má fé, evidentemente. Porque a inflação é galopante em todas as instâncias, por assim dizer, principalmente lá na América. Hoje o SGT Repórter, isso para esclarecer a Sérgio Moro, citou um texto do Conservative Treehouse que começa dizendo o seguinte: finalmente, meu Deus, finalmente, depois de uma longa espera para ver na TV alguém apontando o óbvio, eis que Steve Liesman, da CNBC, vejam bem, CNBC, é como citar a Globo aqui, ou algo parecido, aponta que o que todos os analistas financeiros continuam ignorando. Ele diz: o preço da matéria-prima na origem ainda está subindo, o que significa que os preços dos bens manufaturados intermediários continuarão subindo, óbvio. O que significa que os preços dos produtos acabados para varejistas continuarão subindo, óbvio. O que significa que os preços ao consumidor continuarão subindo, óbvio, parte 4. Pois é exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos. E o nome disso é inflação. Bem, agora, claro, precisamos ver qual é a influência de Bolsonaro no governo americano, porque se ele é o responsável pela inflação no Brasil, ele é também o responsável pela inflação nos Estados Unidos. E, quiçá, seja ele próprio o responsável pelo espalhar do Corona Wuhan, por assim dizer. Segue o texto do SGT Repórter dizendo: a taxa de aumentos de preços de matérias-primas ainda são superiores à taxa de aumentos de preços intermediários, que são ainda maiores que a taxa de aumento de preços em produtos acabados, que são ainda maiores do que a taxa de aumentos de preços de bens de consumo, ou seja, varejo. Isso quer dizer, em bom português, que a inflação aumentará ainda mais no próximo ano. Pelo seguinte, porque a matéria-prima na origem subiu muito, mas o preço ainda não foi repassado para o produtor, que usa a matéria-prima para confeccionar o seu produto. Embora o preço do produtor esteja caro, do fabricante, por assim dizer. E lá na ponta, no varejo, o produto ainda está defasado em termos de preço em relação ao fabricante, que está defasado em relação ao produtor da matéria-prima, o extrator da matéria-prima. Perceberam? Então, quando o fabricante reajustar o preço e o lojista, o varejista, atualizar também o seu preço, os produtos irão para a lua, por assim dizer, o preço dos produtos, evidentemente, o que aumentará e muito a inflação, que já é pesada atualmente. Bem, é preciso explicar isso a Sérgio Moro, porque tem acontecido em toda a cadeia de abastecimento um problema muito óbvio. Segue o SGT explicando a situation.
Contanto que a taxa de aumento de preço da matéria-prima, a primeira etapa da cadeia de abastecimento, permaneça superior à taxa de aumento de preço da própria etapa do processo, você pode garantir que os preços futuros aumentarão e muito. É uma maneira simples e de bom senso de olhar para frente ao avaliar a inflação. Isso tudo foi retirado de uma emissora pró-governo. Claro, da grande mídia, da CNBC. Ela própria está fazendo essa reflexão. Seria bom que alguém mandasse, enviasse ou o texto ou a reportagem, ou melhor, o programa, a crítica feita na origem lá na CNBC para o Sérgio Moro. E também de quebra para a cantora Anitta, por que não? Por falar em inflação, vejam que interessante esta matéria. De acordo com um relato da Sputnik, os americanos compraram 91,3 toneladas de ouro, ouro físico, apenas nos últimos 9 meses. 91,3 toneladas de ouro nos últimos 9 meses. Ou seja, um aumento de 79%, segundo a Sputnik. A compra de ouro aumentou também na China, 54%, em 54%, o maior consumidor de ouro do mundo, e aumentou em 24% na Índia. Bem, resta saber por que tanta procura pelo ouro, por que esta busca desenfreada pelo investimento em ouro. Há também um grande investimento em prata que não falamos. Alguém arriscaria um palpite? Eu tenho o meu, mas gostaria de ouvir o seu. Deixe aí nos comentários por que todo mundo está procurando ouro nesse momento. O interessante da matéria da Sputnik é que os russos também entraram na farra da compra do ouro físico. De acordo com relatos da mídia russa, investidores no país compraram uma quantidade recorde de ouro desde 2014, apesar dos impostos proibitivamente altos. Apenas nos últimos 9 meses, os russos compraram 4 toneladas de barras e moedas de ouro, ou seja, um aumento de 8%. Em se tratando de Rússia, onde o governo se mete em tudo e impede transações financeiras na medida do possível, é um grande aumento, sim. Aqui não se trata de ouro comprado pelo governo, e sim pelo pacato cidadão, pelo pagador de impostos, pelo civil. Os russos têm comprado ouro apesar de um imposto sobre valor agregado, proibitivamente alto, e o imposto é de 20%. Essa é a principal razão pela qual existe uma lacuna tão grande entre o investimento físico em ouro na Rússia e em outros países. O governo não deixa o cidadão comum comprar ouro, comprar dólar e assim por diante. O governo está sempre com a mão na orelha do cidadão, como se fosse um moleque travesso. Esses são os rescaldos da antiga União Soviética, não é mesmo? Pois é, o Estado trata os russos como imbecis, usando uma palavra do vocabulário da cantora Anitta. Muito bem, eu estou muito poético hoje, mas talvez porque não tenhamos muitas notícias interessantes. Já que não temos notícias interessantes, vamos falar do desinteressante Cajuru. Vejam só o que foi descoberto sobre o senador Cajuru. Ele foi condenado a pagar R$31 mil, 31 mil mangarotes, que para um senador não é nada, por uma multa por ter usado a gráfica da Câmara Municipal de Goiânia quando era vereador, para imprimir material de campanha para a sua disputa ao Senado. Vou repetir.
Ele pagará uma multa de R$31 mil por ter usado a gráfica da Câmara Municipal, ou seja, a sua gráfica, o seu dinheiro, ok? Para imprimir material de campanha. Material de campanha é lixo, vocês sabem disso. Para a sua disputa ao Senado. Um desrespeito completo, diz o Jornal da Cidade Online, não só com os recursos públicos, mas também com os eleitores que confiaram nele como vereador. Tem gente que diz que a culpa não é do eleitor. A culpa é do sistema político, das urnas, etc. e tal. Nós não temos culpa nenhuma. Quando um sujeito, um tipo como Cajuru chega ao Senado. Não temos culpa nenhuma. Ele já era podre na origem, moralmente falando. E será que ninguém percebeu, não? Será que foi tudo fraude? Não. O povo gosta de gente assim. Ainda. Embora que muitos digam, não, estamos acordando, professor, estamos acordando. Tomara que sim, porque provavelmente não exista pesadelo que nunca acabe, não é mesmo? Apesar da gravidade do caso, diz o Jornal da Cidade, a punição foi extremamente branda. Basta lembrar que o deputado federal Francisquini perdeu seu mandato por ousar duvidar da credibilidade das urnas eletrônicas. Mas eu lembro ao Jornal da Cidade outro fato também bastante curioso. Um certo deputado está preso até hoje, não atrás das grades propriamente, está em prisão domiciliar, não pode se comunicar nas redes sociais, enfim. Ele atacou o STF e, por ordem de Alexandre de Moraes, foi parar no Chilindró, ainda que tivesse imunidade parlamentar. Porém, foi encarado como uma séria ameaça à democracia e às instituições. Estou falando de Daniel Silveira. Acontece que Cajuru, o senador Cajuru, logo nos primeiros dias de seu mandato como senador, chamou um dos juízes do Supremo para um tete-a-tete, furiosamente, cheio de bravatas. Ô, fulano, vem cá se você é homem, algo assim. Pois é, e o que aconteceu? Nada. Como tem costa quente esse rapaz, não é mesmo, amor? Pois é. Temos também uma notícia interessante vinda lá de Brasília. Parece-me, uma fala vazada do general Augusto Heleno, onde ele diz: temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence. Não pode ser, não é possível, não se pode fazer isso. Está tentando esticar a corda até arrebentar. Nós estamos assistindo a isso diariamente, principalmente da parte de 2 ou 3 ministros do STF, disse Heleno. Eu, particularmente, Heleno falando, que sou responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, tenho que tomar 2 Lexotan na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF que está aí. Bem, o general Heleno, então, com toda a boa vontade do mundo, diz que faz o papel de biombo, separa os 2 poderes, ou melhor, separa um dos poderes de uma reação possível e talvez inevitável. É ele que está mantendo esta aparente paz entre o executivo e o legislativo. Bem, eu que não tenho, digamos assim, relevância nenhuma, arrisco dar um conselho ao general Heleno. Pare de tomar Lexotan. Ele faz muito mal. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui sem grandes notícias, porém com muitas informações para Sérgio Moro, não é mesmo?
Ah, e para a Anitta também, claro. Até depois.